O governo de Donald Trump anunciou a revogação dos vistos de brasileiros que atuaram na criação do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Há pouco, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que a revogação dos vistos se deu pela cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Bom, as sanções afetam o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles, e o ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, que hoje é coordenador da COP30. Elas se estendem, inclusive, aos familiares dos dois. Na publicação, o secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu que os brasileiros se envolveram na exploração de trabalhadores cubanos submetidos ao serviço forçado e que este esquema enriqueceu o regime cubano e privou os moradores de Cuba de cuidados médicos essenciais. Essa situação específica pode, na verdade, representar uma oportunidade. Uma oportunidade? Tá, como assim? Como que revogar vistos, que soa bem negativo, vira uma chance para o Brasil? Então, o fascinante aqui é o foco na ideia de soberania. A análise sugere que, em vez de enfraquecer o país, essa medida pode acabar impulsionando o Brasil a reafirmar essa soberania, sabe? A capacidade de tomar as próprias decisões, definir o próprio rumo e a independência política no cenário global. E essa ideia de reafirmação, ela se baseia em quê? Do histórico da diplomacia brasileira? Exatamente, o texto conecta com isso. Ele lembra que o Brasil, historicamente, sempre buscou conversar com diferentes potências, né? Sim, uma política externa que tenta ser mais abrangente. Isso, sem se alinhar automaticamente a um só lado, sempre defendendo os interesses próprios e a autonomia para decidir. Então, não seria uma reação totalmente nova, mas talvez uma intensificação dessa postura que já existe. Entendi. Então, a lógica que estão apresentando é: essa decisão dos Estados Unidos, mesmo com todo o peso político dela, certo, não diminuiria o Brasil. Pelo contrário, a análise sugere que ela até reforça a importância para o país de manter uma política externa firme, estratégica. Perfeito. A perspectiva defendida é que o Brasil não se guiaria por imposições de fora. A orientação viria da busca por parcerias que respeitem o que o texto chama de dignidade e escolhas internas. Faz sentido. Nesse contexto, a ação americana acaba sendo vista menos como uma punição e mais como talvez um teste para essa firmeza brasileira. E como isso poderia se traduzir na prática? Onde que essa análise viu tal estímulo acontecendo? Bom, o argumento liga essa situação ao impulso para o futuro, né? A análise enxerga a medida como um catalisador. Um catalisador para quê? Para o governo brasileiro, por exemplo, reforçar a presença em organismos multilaterais, fóruns globais, regionais, onde várias vozes têm peso, sabe? Entendi. Diversificar a atuação. Exato. E também aprofundar laços com outras nações, diversificar mesmo as parcerias estratégicas. Ou seja, ampliar a capacidade de agir de forma soberana, como o material coloca. Basicamente, essa leitura transforma o que parece uma pressão pontual no incentivo para fortalecer a autonomia estratégica em várias frentes. É isso. Precisamente. Nessa interpretação dos fatos, a ação externa acaba, de certa forma, incentivando uma resposta interna de fortalecimento e diversificação da política externa, o que reforçaria a independência do país no longo prazo. Então, o que a gente tira dessa análise toda? A mensagem principal parece ser um convite para olhar além do impacto imediato da notícia, da revogação em si. Sim, ir além da manchete. E sobre essa ótica da soberania que o material defende, essa ação específica dos Estados Unidos poderia ser vista como um momento para o Brasil consolidar seu caminho mais independente na política externa. Fica uma reflexão interessante, né? Que vai além desse caso específico. Como assim? Pensando de forma mais ampla. Até que ponto esses momentos de tensão, de pressão externa, que parecem só obstáculos, podem funcionar quase que paradoxalmente como pontos de virada.
Momentos em que um país é meio que forçado a redefinir ou talvez fortalecer com mais energia a sua própria posição e autonomia no cenário mundial. Como é que momentos de pressão de fora, sabe? Especialmente aqueles que tocam em decisões sobre gente da administração, como podem ser, tipo assim, transformados? Nossa análise se baseia em alguns trechos do trabalho Estratégia Externa Brasileira, Autonomia e Diversificação de Parcerias. A ideia aqui é entender como o Brasil pode usar essas situações que são delicadas, né? Não para se curvar, mas para mostrar maturidade diplomática, sabe? E, ao mesmo tempo, reavaliar alianças e fortalecer a própria autonomia. Então, o material diz que essas pressões não são só, digamos, problemas, são janelas de oportunidade estratégica. Isso parece meio contraintuitivo, né? Como exatamente o Brasil evita essa postura de subordinação e usa o aperto para ganhar fôlego estratégico? Qual seria o caminho proposto, assim? Exato. Olha, a chave, segundo o que a gente leu, é justamente não ver a pressão como um beco sem saída, mas sim como um ponto de partida para reavaliar tudo, sabe? O texto enfatiza muito isso. Em vez de ceder, o país pode pegar essa energia externa e usar como um catalisador para diversificar as relações. Diversificar. Isso, e além dos parceiros de sempre, entende? A sugestão é, por exemplo, fortalecer laços com outros países emergentes. Muitas vezes eles enfrentam desafios parecidos e podem oferecer contrapesos bem interessantes. Outra coisa é ir atrás ativamente mesmo de novos acordos comerciais, abrir outros mercados, né? Diminuir a dependência de quem talvez esteja ali pressionando. E essa diversificação não fica só na economia, imagino eu. Não mesmo, de jeito nenhum. O estudo também fala bastante do investimento em diplomacia cultural e científica. Pode parecer uma coisa mais leve, né? Mas a fonte argumenta que são ferramentas assim poderosíssimas para construir pontes e prestígio internacional, e de forma independente daquelas amarras políticas ou econômicas mais, digamos, tradicionais. Pensa assim, é como construir vários pilares de apoio, sabe? Se um deles está meio bambo, sob tensão, os outros ajudam a segurar a estrutura toda. O objetivo final, claro, é garantir que a política externa sirva aos interesses de longo prazo do Brasil, e não às conveniências ou pressões de outros países. Essa visão estratégica é bem interessante. E ela se conecta com um outro ponto que o material levanta sobre a percepção interna, certo? A importância da nossa sociedade entender como funciona a política internacional de verdade. Sim. Sim, o texto bate nessa tecla. É fundamental que a sociedade brasileira entenda que o cenário internacional não é tipo um mar de rosas. É uma arena de interesses, muitas vezes conflitantes. E nesse jogo, né, as nações que conseguem navegar melhor, que garantem seus objetivos, são aquelas que defendem a própria autonomia com clareza, com firmeza. Ah, entendi. Aí, aquela ideia de transformar a pressão externa num catalisador para novas oportunidades ganha mais força ainda, percebe? É uma mudança de chave, de mentalidade. Não ser só reativo, mas ser proativo. Quer dizer, então, que, para a fonte, essa postura mais firme, baseada nos interesses nacionais bem definidos, e numa estratégia clara de diversificação. Ela não levaria ao isolamento, pelo contrário, geraria respeito e, quem sabe, novas formas de cooperação mais equilibradas. Precisamente, é por aí. O princípio fundamental que está ali apresentado é que a política externa brasileira não deve ser guiada pelo medo de retaliação, sabe? Ou por restrições que vêm de fora. Ela tem que ser orientada por um projeto nosso, interno, um compromisso com um futuro independente, promissor.